Amanhã o Botafogo entra em campo 8h30 da noite para enfrentar o Palmeiras. O Botafogo que pode ter novidades na sua escalação visando o jogo do meio de semana contra a LDU. Pode ser que o técnico David Ancelotti venha com modificações para segurar a minutagem do time. E eu vou te mostrar agora como ele pode escalar esse time do Botafogo. Vem comigo! Amanhã o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras. Eu coloquei aqui para vocês algumas possibilidades que podem acontecer na escalação do Botafogo, de acordo até com a fala do técnico David Ancelotti de que pode poupar alguns jogadores para segurar a minutagem, para ter esses jogadores completos fisicamente, pensando no jogo contra a LDU nesse meio de semana. Mas eu acredito que o Botafogo vai ter o John no gol, isso aqui é uma certeza, não tem porque você mudar o goleiro. Tem o Neto, que é uma possibilidade também de jogar, mas eu acredito que não vai segurar a minutagem do goleiro, mas tem o Neto, né? Na lateral direita eu acredito que vai entrar com o Matheus Ponte, até para descansar um pouco o Vitinho, que vem na sequência de jogos como titular. O Matheus Ponte tem uma grande chance de iniciar essa partida, mas aí o Botafogo tem muitos problemas na zaga, né? O Botafogo não tem opções de zagueiro. David Ricardo sentiu lesão no jogo contra a LDU. E aí o Fernando Marçal, que já não é zagueiro, mais uma vez teve que entrar como zagueiro. E provavelmente de novo teremos o Fernando Marçal jogando como zagueiro no time do Botafogo. Então eu acho até que o Botafogo deve acelerar essa busca por um zagueiro no mercado de transferências, porque tá fazendo falta. O Botafogo está sem um jogador de origem para essa posição e sem banco de reservas para zagueiro. Na zaga pelo lado esquerdo, o Alexander Barbosa deve jogar. Como eu falei, o Botafogo não tem opção, então ou joga com o Barbosa ou vai ter que improvisar outro jogador na zaga. Na lateral esquerda, o Cuiabano ainda não está à disposição, né? Ainda não está de volta para esse jogo, para estar como titular. Então o Alex Telles deve ser o titular do time do Botafogo, já que ele se torna o único lateral esquerdo, com a ida do Marçal para a zaga. Então o Alex Telles eu acredito também que vai jogar essa partida. E aí você tem o Botafogo com algumas opções no meio de campo para poupar o Danilo e o Marlon Freitas. Não sei se ele vai poupar os dois juntos, mas ele pode entrar com Nilton e Alan no time titular do Botafogo. Eu, se fosse ele, entraria com Nilton talvez e Danilo, o Nilton e Marlon Freitas, para deixar o time do Botafogo um pouco mais dinâmico do meio para frente, com esse segundo volante que sai mais para o jogo. Até pensar em dar mais rodagem para o Danilo, que chegou agora, poderia entrar no meio de campo com Nilton ou Alan e Danilo juntos. Ou ele pode também entrar no meio de campo com o Nilton, o Alan e o Marlon Freitas no meio de campo do Botafogo, ou a última opção, Nilton e Alan como titulares no meio de campo do Botafogo. Eu acho que acaba perdendo um pouco desse jogador que chega um pouquinho mais na frente, esse volante que pisa um pouco mais e que tem também essa capacidade de inversão de jogo para dar esse peso no meio de campo do Botafogo em si. E aí eu acredito que ele pode poupar o Álvaro Montoro e colocar o Matheus Martins nessa ponta esquerda do Botafogo. O Matheus Martins, desde que voltou de lesão, fez um gol contra o Fortaleza, entrou bem nesse jogo contra a LDU, dando dinâmica, velocidade ao time do Botafogo. É um jogador que tem mais essa velocidade, tem realmente mais essa característica de ponta do que o Álvaro Montoro. E ele pode dar minutagem para o Matheus Martins nesse jogo e segurar um pouquinho a minutagem do Montoro. É uma troca que ele pode fazer. Outra troca que pode acontecer é o Tuco Correia jogando como esse camisa 10 armador do time do Botafogo. Aí você segura um pouco a minutagem do Savarino. Correia não tem entrado no Botafogo praticamente nunca como centroavante. Ele tem jogado realmente mais nessa posição do Savarino. Ele tem sido o jogador que reveza com o Savarino. Então, novamente, eu acredito que ele pode sim e deve entrar com Correia como titular nesse jogo diante do Palmeiras. E aí na ponta direita, o Botafogo só tem duas opções, assim eu te digo, né, cara? Pode entrar com o Arthur como titular. Arthur, que é o jogador que é o titular dessa posição, marcou o gol contra a LDU, inclusive. Ou ele pode colocar o Nathan Fernandes. Ele vem optando por colocar o Nathan Fernandes muitas vezes nessa ponta direita do time do Botafogo. E aí seria aquelas substituições que ele fez no decorrer do jogo contra a LDU, né? E o time do Botafogo ficou mais ali pro final do jogo com essa formação, né? Com Matheus Martins, Correia e Nathan Fernandes ali jogando atrás do centroavante. E aí, para a opção de centroavante, ele tem dois nomes, né? Que é o Arthur Cabral, que é o titular da posição, ou jogar com o Mastriani. Você jogar com o Mastriani, cara, é complicado jogar com o Mastriani porque ele ainda não mostrou que veio no Botafogo. Eu ainda colocaria o Arthur Cabral novamente, ao menos que ele esteja muito cansado, algo do tipo, mas essas são as possibilidades que tem um técnico da David Ancelotti, mediante a poupar alguns jogadores do Botafogo para segurar a minutagem. O time perde tanta qualidade? Não, em alguns setores, claro, que alguns jogadores vão fazer diferença, mas é um time do Botafogo que dá para jogar. É um time do Botafogo que tem jogadores de qualidade que podem fazer a diferença nesse jogo diante, sim, do Palmeiras. Mas quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Como é que você montaria essa escalação titular do Botafogo?
Se ele for poupar alguns jogadores, é mais ou menos isso aqui que ele vai fazer no jogo de amanhã. Vai colocar esses atletas que eu falei aqui pra vocês, que são as primeiras opções, né, que saem sempre do banco de reservas. Ele vai dar uma mesclada aí em alguns atletas que estiverem um pouco mais cansados, porque o Botafogo vai ter um jogo difícil na altitude contra a LDU. A vantagem é curta, mas é uma vantagem. O Botafogo pode jogar lá pelo empate, então isso é uma vantagem sim clara que o Botafogo tem nesse confronto diante da LDU. Não acredito no Palmeiras poupando os jogadores, até porque o Palmeiras já fez o seu placar no jogo de ida, então o Palmeiras pode até poupar no meio de semana e jogar esse jogo com titulares contra o Botafogo, visando se aproximar mais da liderança no Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo e o Palmeiras, cara, tem se tornado um clássico nesses últimos anos e esse jogo vai pegar fogo com certeza. Comente mais a opinião de vocês e seu palpite também para essa partida. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!